Olá pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje nós iremos falar sobre investimentos em fundos imobiliários. Desde muito pequenos, nós ouvimos falar que imóveis significam segurança. Isso desde a época de nossos avós, sempre nós ouvimos isso. Olha, compra um terreno que o seu dinheiro está seguro, compra uma casa para alugar que seu dinheiro está seguro. Mas no vídeo de hoje nós não iremos falar desse tipo de investimento. Nós iremos falar em investimentos em fundos imobiliários. E afinal, você sabe o que são fundos imobiliários? Antes de qualquer coisa, eu gostaria muito de pedir uma ajuda através do seu like e também do seu compartilhamento, até mesmo para que esse vídeo chegue em outras pessoas que, assim como você, têm interesse em saber um pouco mais sobre os fundos imobiliários. Mas afinal, o que são fundos imobiliários? Os fundos imobiliários são formados por investidores com o objetivo de adquirir ativos do setor imobiliários por meio de cotas. Existem diversos fundos imobiliários. Os principais são fundos de desenvolvimento, fundos de recebíveis imobiliários, fundos de fundos de tijolos. Bom, falando um pouco sobre os fundos de desenvolvimento, o que são eles? São aqueles que têm como objetivo, desde a compra do terreno até a finalização da obra e, posteriormente, a sua venda. Eles se assemelham muito a empresas de construção civil, que na sua cidade adquirem os terrenos, constroem diversos empreendimentos, sejam apartamentos, casas, para depois estarem lucrando por meio da venda. Dentre os diversos fundos imobiliários, um dos mais famosos é o MFII 11. O valor da cota dele hoje está em R$ 128,49, hoje no dia 6 de dezembro, enquanto gravamos esse vídeo. O último rendimento desse fundo imobiliário foi de R$ 1,10, ou seja, se você adquiriu a tua cota do fundo imobiliário e o fechamento da cota, ele se dá todo dia 30 de cada mês. A maioria dos fundos realiza o seu pagamento em torno do dia 10 ao dia 15 do mês seguinte. Então, digamos que você adquiriu esse fundo, o MFII 11, até o dia 30 de novembro. Você pagou aproximadamente R$ 128,49. E agora, entre o dia 10 ao dia 15 de dezembro, você já está recebendo um rendimento de R$ 1,10, o que é um rendimento muito bom quando nós comparamos com a poupança. Ele representa um rendimento de 0,85% do valor investido. O outro modelo de fundo imobiliário são os fundos de recebíveis imobiliários. Eles também são conhecidos como fundos de papel. Por que os fundos de papel? Eles se assemelham aos investimentos em renda fixa. O que acontece? Os investimentos eles são atrelados aos créditos de recebíveis imobiliários, também conhecidos como CRI, e as letras de câmbios imobiliários. Então, esse tipo de fundo aqui, nada mais acontece do que o fundo ele investe em outros fundos. Então, fundos de papéis, na verdade, onde ele compra cotas, seja através dos créditos de recebíveis imobiliários ou por meio das letras de câmbio imobiliário. Dentre os mais famosos está o Equitar, a sigla é HCTR11. Esse fundo, o fechamento dele se deu a R$ 145,54 e o último rendimento dele foi de R$ 2,38. Um rendimento de 1,63% sobre o valor investido. O outro fundo muito conhecido também é o IRDM11. O fechamento dele se deu na sexta-feira em R$ 128,10, cujo último recebimento se deu em R$ 1,22, com um rendimento de 0,95%. Outro tipo de fundo são os fundos de fundos, também conhecidos como FOFs. São aqueles que têm como objetivo o investimento em outros fundos,
Como é que esse lucro desse fundo ele se dá? Através justamente da compra e venda de fundos. Então é a especulação. Esse fundo ele reúne os recursos e por meio da especulação ele compra e vende outros fundos. E o lucro dessas negociações, eles são divididos entre os acionistas. Dentre os mais famosos está o HFOF11. O valor da cota fechado na sexta-feira foi de R$ 102,90. O último rendimento no mês passado foi de 55 centavos, o que representou um rendimento de 0,53% do valor investido. Um outro modelo de fundo de investimento imobiliário, um dos mais conhecidos, são os fundos de tijolos, né? Esse tipo de fundos são aqueles que têm como objetivo um investimento em imóveis físicos e que são exemplos, por exemplo, galpões logísticos, agências bancárias, shoppings, escritórios, entre outros. Às vezes você se pergunta muito, quando você compra, por exemplo, um produto da Americanas, um produto do Mercado Livre, recentemente nós vimos algumas matérias que o Mercado Livre, por exemplo, ou também a Amazon, elas estão ampliando os seus centros de distribuição. Aquilo ali não significa que o Mercado Livre, que a Amazon ou que a Americanas, eles estão comprando o terreno, estão construindo e ali vão criar o seu centro logístico. Não. O que acontece? Nesse caso recente do Mercado Livre, ele entrou em contato com um fundo imobiliário, ele se interessou num galpão desse fundo imobiliário e ele vai alugar esse galpão. Normalmente, esses contratos, eles são a longo prazo, em 10, 20 anos, 5, 10, até 20 anos. Muitas vezes você já viu também as agências bancárias, Banco do Brasil, por exemplo, na sua cidade, você imagina que o Banco do Brasil construiu aquelas agências. A maioria dessas agências são alugadas, tá? Assim como os shoppings, os escritórios, enfim. Dentre os fundos imobiliários de tijolos, os mais famosos estão XPLG11, tá? Que é um fundo de investimento imobiliário em galpões logísticos. O valor da cota na sexta-feira teve o seu fechamento em R$ 122,99 e apresentou o último rendimento de 58 centavos, que representou aproximadamente 0,47% do valor investido. Um outro fundo de tijolo muito famoso é o BBPO11, que é o fundo imobiliário que ele constrói agências e aluga essas agências para o Banco do Brasil, onde os contratos são de 10 anos. A cota no último fechamento da sexta-feira, no dia 4, se deu a R$ 130,69. O último rendimento desse fundo foi de R$ 1,08, o que representou 0,82% sobre o valor investido. Você já deve ter visto nessa pequena apresentação que cada fundo possui a sua particularidade, cada fundo possui o seu rendimento. Cabe ao investidor analisar aquele tipo de fundo que ele vai se sentir mais à vontade, seja investindo em fundos de recebíveis, seja investindo em fundos de outros fundos, sendo investindo em fundos de tijolos, porque além do recebimento mensal dos aluguéis que esses fundos eles lucram, você ainda pode lucrar com a compra e com a venda desses títulos. No entanto, nós iremos falar em outros vídeos sobre essa questão de você lucrar tanto com o recebimento mensal do rendimento, né, como também da compra e da venda desses títulos. Mas esse não é assunto para esse vídeo, para que nós não nos alonguemos tanto, e vai ficar para o próximo vídeo, tá? Bom, falando então das vantagens de investir em fundos imobiliários. Dentre as várias vantagens, o fundo imobiliário ele apresenta um baixo investimento. Existem fundos que com menos de R$10 você já se torna sócio
de grandes empreendimentos, como galpões logísticos, agências bancárias, ou mesmo investindo em fundos de recebíveis, em fundos de outros fundos, enfim. Outra vantagem está na diversificação. Vamos falar aqui sobre alguns fundos diversificados. Se você fosse, por exemplo, por mais que você tivesse um valor alto em conta, e você falasse, eu quero construir um shopping para alugar as diversas salas. Pode ser que naquela região onde você vai construir aquele shopping, com o passar do tempo, não se torne uma região tão comercial. E aquele alto investimento, ele pode lhe apresentar algum prejuízo. A diversificação dos fundos imobiliários está justamente nisso. Vou te dar um exemplo. Quando você investe em fundos de shoppings, você está investindo não só em um shopping, você está investindo... Existem fundos que têm 23 shoppings espalhados por todo o Brasil. Então, essa diversificação, ela te traz uma certa segurança, porque você não vai colocar aquela velha máxima de você colocar todos os ovos no mesmo cesto. Uma outra grande vantagem de investir em fundos imobiliários é a proteção contra a inflação. Você já deve ter observado que os rendimentos dos fundos imobiliários eles estão superiores à inflação e também superiores ao rendimento da poupança. Uma coisa muito importante, por mais que você fale, eu vou comprar um terreno, eu vou construir uma casa e eu vou alugar essa casa. Ou eu vou comprar uma casa pronta, vou investir, receber uma herança, eu vou comprar uma casa, vou reformar essa casa e vou investir ela. Uma coisa que você tem que levar em consideração é que, se você for administrar esse aluguel dessa casa, você pode ter uma série de problemas. Tanto problema, por exemplo, com manutenção, um problema com um inquilino que pode ser que ele não pague o teu aluguel, um inquilino que, por exemplo, pode sair da tua casa e deixar algumas despesas, como, por exemplo, uma conta de água, uma conta de luz sem pagar, algo que vai lhe trazer uma certa dor de cabeça. Mas aí você fala assim, não, mas eu vou vou comprar o terreno, ou vou comprar a casa e vou deixar isso aí a serviço de uma imobiliária. Certo, essa imobiliária ela vai te cobrar em torno de 10%, de 10% a 15% para administrar o teu imóvel. Então, quando você analisa e quando você coloca isso aí na ponta do lápis, você vai ver que deixa de ser um bom investimento. Mas esse também é um tema para próximos vídeos, tá? Uma outra vantagem, a possibilidade de investir em grandes empreendimentos. É o que nós falamos agora. Por exemplo, você não possui um recurso para construir sozinho uma agência bancária e alugar ela para o Banco do Brasil. Mas você possui um valor aproximado de R$100, onde você pode comprar a tua cota do Banco do Brasil, do BBPO11, do fundo imobiliário que aluga essas agências para o Banco do Brasil, e você pode se tornar, assim, um investidor em grandes empreendimentos, assim como shoppings, assim como galpões logísticos, enfim. Uma outra vantagem que não vai estar nesse vídeo aqui, que não está no slide, mas é que os fundos imobiliários, eles são obrigados por lei a dividir 95% do rendimento entre os seus acionistas. Então, por exemplo, o fundo imobiliário X, de tudo que ele recebeu um fundo de shopping, de todos os aluguéis recebidos das lojas, o fundo imobiliário ele é obrigado a distribuir entre os acionistas 95% do rendimento. Uma última e grande vantagem de investir em fundos imobiliários está na isenção de imposto de renda. Vamos voltar novamente ao assunto aí de você comprar uma casa e você colocar essa casa para alugar. Só que você não vai depender somente desse tipo de rendimento. Às vezes você é um profissional liberal, você é um profissional de CLT, você é um aposentado e você também, para complementar essa renda sua, você resolveu comprar uma casa e colocar ela para alugar.
Só que no imposto de renda anual você vai ser obrigado a declarar os rendimentos recebidos do aluguel dessa casa que você comprou. E esses rendimentos, eles são tributáveis de imposto de renda. Então você pensa assim, poxa, eu vou comprar uma casa e eu vou alugar ela em R$1.000. E eu recebo mais aqui como aposentado, ou como profissional liberal, ou mesmo como CLT, eu recebo mais R$2.000 de salário, digamos. No entanto, o valor do teu salário mais o valor do aluguel recebido, ele já vai superar a faixa de isenção no imposto de renda anual. Consequentemente, você vai ser obrigado a pagar o imposto de renda. No entanto, os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Vamos dizer o seguinte, você tem aí R$1 milhão, então, investidos em fundos imobiliários. Você tem lá uma participação grande em fundos imobiliários de logística, de recebíveis, fundos de outros fundos, fundos de agências bancárias, e você está recebendo aí, vamos colocar um valor aqui de R$10.000 por mês. No modelo convencional, você seria obrigado a pagar o imposto de renda, caso você mesmo fosse proprietário desses imóveis. Porém, nos fundos imobiliários, existe essa grande vantagem, você não paga imposto de renda. Você é isento de imposto de renda sobre todos os rendimentos que você recebe mês a mês nos fundos imobiliários. Na verdade, aqui eu não estou querendo dizer, então, que você não deve investir numa casa, você não deve comprar uma casa para alugar. Eu não estou dizendo isso. Cada investidor possui um perfil. Você deve entender qual o seu perfil, até mesmo porque nos fundos imobiliários você também está trabalhando com a renda variável. Um fundo que, por exemplo, se você comprar ele a R$120 hoje, amanhã ele pode estar a R$130, você optar por vender esse fundo, ou ele pode estar a R$110. Mas o importante é que você conheça as vantagens de investir em fundos imobiliários. Poxa, eu comprei o fundo hoje a R$120. Ele está a 130, eu quero vender ele, quero ter um lucro sobre o rendimento. Isso nós iremos falar em um próximo vídeo. Mas eu comprei a R$120, esse fundo hoje vale R$110. E aí, eu vou ficar no prejuízo? Desde que você não venda o fundo, você não teve um prejuízo. E se você acredita nesse fundo, digamos, é um fundo de investimento, o fundo de investimento imobiliário que aluga salas em shoppings. Você acredita naquele tipo de investimento, então você acaba comprando mais fundos, diminuindo o teu custo médio e recebendo mais aluguéis. Mas também, isso aí é um tema para um próximo vídeo, tá? Bom, pessoal, esse era o vídeo que nós gostaríamos de gravar para vocês, falando um pouquinho sobre as vantagens, um pouquinho sobre os fundos imobiliários. Então, gostaria mais uma vez de pedir o teu like, caso você gostou desse vídeo, e também que compartilhe, para que mais pessoas possam chegar a esse vídeo, mais pessoas possam adquirir um pouco mais de conhecimento. Esse vídeo ele não teve o objetivo de, se você já é um investidor profissional, ele não teve o objetivo para esse tipo de investidor, mas esse vídeo ele teve o objetivo de justamente chegar a esse pequeno investidor, a pessoa que hoje possui um dinheiro guardado, que sabe que a poupança ela não produz a mesma rentabilidade como antes e gostaria então de conhecer novos tipos de investimento. Esse vídeo é para você. Nós iremos gravar novos vídeos e eu conto muito com a sua participação. Um grande abraço.